Seção 4 do término do tratamento de dados. Artigo 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Verificação de que a finalidade foi alcançada, ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. Inciso 2. Fim do período de tratamento. Inciso 3. Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 8 desta lei, resguardado o interesse público. Ou, inciso 4, determinação da autoridade nacional quando houver violação ao disposto nesta lei. Artigo 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades autorizada a conservação para as seguintes finalidades. Inciso 1. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Inciso 2. Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Inciso 3. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta lei. Inciso 4. Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro e desde que anonimizados os dados. Capítulo 3. Dos direitos do titular. Artigo 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta lei. Artigo 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador em relação aos dados do titular, por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Inciso 1. Confirmação da existência de tratamento. Inciso 2. Acesso aos dados. Inciso 3. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Inciso 4. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta lei. Inciso 5. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observado o segredo comercial e industrial. Inciso 6. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16 desta lei. Inciso 7. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados. Inciso 8. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Inciso 9. Revogação do consentimento, nos termos do parágrafo 5 do artigo 8 desta lei. Parágrafo 1º. O titular dos dados pessoais tem direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional. Parágrafo 2º. O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento em caso de descumprimento ao disposto nesta lei. Parágrafo 3º. Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído a agente de tratamento. Parágrafo 4º. Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá, inciso 1, comunicar que não é agente de tratamento dos dados, e indicar sempre que possível o agente ou, inciso 2, indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. Parágrafo 5º. O requerimento referido no parágrafo 3º deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento. Parágrafo 6º.
O responsável deverá informar de maneira imediata aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados e correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repita o idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. Parágrafo 7. A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso 5 do caput deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador. Parágrafo 8. O direito a que se refere o parágrafo 3º deste artigo também pode ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor. Artigo 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados mediante requisição do titular. Inciso 1. Em formato simplificado, imediatamente ou, inciso 2, por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 dias, contado da data do requerimento do titular. Parágrafo 1º. Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso. Parágrafo 2º. As informações e os dados poderão ser fornecidos a critério do titular. Inciso 1. Por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim. Inciso 2. Sob forma impressa. Parágrafo 3º. Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento. Parágrafo 4º. A autoridade nacional poderá dispor, de forma diferenciada, acerca dos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, para os seus setores específicos. Artigo 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito, ou os aspectos de sua personalidade. Parágrafo 1º. O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. Parágrafo 2º. Em caso de não oferecimento de informações de que trata o parágrafo 1º deste artigo, baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Artigo 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo. Artigo 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo individual ou coletivamente na forma do disposto na legislação pertinente acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva. Capítulo 4 do Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público. Seção 1 das regras. Artigo 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais
ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que: inciso 1. Sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. Inciso 3. Seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais, nos termos do artigo 39 desta lei. Parágrafo 1º. A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade de operações de tratamento. Parágrafo 2º. O disposto nesta lei não dispensa às pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo de instituir as autoridades de que trata a lei número 12.527, Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 3º. Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o poder público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei nº 9.507, Lei do Habeas Data, da Lei 9.784, Lei Geral do Processo Administrativo, da Lei 12.527, Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 4º. Os serviços notariais e de registro, exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta lei. Parágrafo 5º. Os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o caput deste artigo.